Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal agora para falar da semana da Champions League. O jogo entre Inter e Barcelona, que eu assisti ontem, e PSG e Arsenal, jogo de terça-feira. Vou começar pelo jogo então que veio primeiro, o jogo do Arsenal. O Arsenal acabou perdendo de 1 a 0 para o Paris, né? O gol do Dembélé saiu aos 4 minutos e eu vou dar uma análise aqui do que eu achei do jogo, que eu espero também para o jogo de semana que vem, que vai ser na quarta-feira no caso, né? Bom, eu gostaria então de começar falando sobre primeiramente o gol, porque o gol saiu muito cedo, né? Saiu com 4 minutos, ali o Dembélé achou o Kvaratskhelia na ponta, que devolveu pro Dembélé que bateu com a perna esquerda dele no canto do Davi Raya, né? Eu acredito que esse gol sair tão cedo é uma estratégia do Paris Saint-Germain, né? Uma pressão inicial muito forte. É um time que é muito físico, né? Um time que se doa muito. Você vê que os jogadores do Paris Saint-Germain, o meio-campo é a cabeça pensante, né? É o coração do time, mas todo mundo ali, eles dão tudo de si pelo físico, pela ideia do treinador. É um time que tem muita paixão. Então, o gol sai aos 4 minutos ali, o Dembélé chuta muito bem. E a partir dali eu acredito que isso condicionou um pouco o jogo, sabe? O PSG tinha o resultado na mão e o Arsenal tem tido dificuldade em lidar com jogos desse tipo, jogos que eles têm que correr atrás. Eu assisti algumas análises ali dos canais que eu acompanho, que eu me inspiro, o Fred Caldeira, o Marcelo e o Marcelo Beckler e o VSR, analisando, e eles citaram o Partey. Eu achei muito interessante, eu vou trazer para cá também. O Partey, ele levou o cartão amarelo no jogo contra o Real Madrid, né? E isso foi prejudicial porque ele acabou sendo suspenso, né, para essa partida na Inglaterra. E com essa suspensão deles, do Partey, né? O Declan Rice, ele teve que ser recuado para o meio-campo. Não que ele já não fosse um meia, mas ele tava mais para um meia armador. Ele teve que recuar para não ficar muito exposto esse meio-campo do Arsenal, mais do que já estava. Isso fez com que tanto o Rice, era esse cara mais criador, né? Tanto que para mim foi um dos melhores em campo ali, se não foi o melhor, do Arsenal. Ele teve que recuar, e o Merino também, o Merino que estava fazendo função de centroavante, né? Porque o Arsenal é um time que carece de posições, é um time que não tem um centroavante de qualidade, fora o Saka, não tem um ponta, o Odegaard tá fazendo uma temporada muito abaixo, então eles também não, o Arsenal não tem um banco de reserva potente, um banco de reserva que se entrar você garante que vai bem no jogo. O Mikel Arteta demorou para mexer, eu acho. Ele As substituições dele foram mais lá nos minutos finais. Teve um jogador específico ali que entrou para jogar os acréscimos, não vou lembrar o nome dele agora, para jogar apenas os acréscimos ali do jogo. Então fica difícil. E a culpa não é do Arteta, a culpa é da diretoria que não contratou. Eles não contrataram um centroavante que era necessário. O Victor Gyökeres está metendo gol pra caramba lá no Sporting. Chegou a ser cotado em times que nem o Barcelona, o Chelsea queria o Gyökeres. Os times assim de primeiro escalão, e o Arsenal poderia ter contratado ele e não trouxe. Não trouxe nenhum centroavante, né? E o Arteta, inteligentemente, ele teve que lidar com o que ele tinha, colocou o Merino na frente, e isso dá certo, mas dá certo até que ponto, né? Dá certo até quando? E agora, com essa suspensão do Partey, ele volta pro jogo na França, mas com resultado negativo já. O problema já tá feito, entendeu? O Merino teve que ser recuado, não tinha centroavante. O time do Arsenal precisava recorrer a muitos chutões. Eu vi uma análise também do Marcelo Beckler trazendo números que o goleiro do Arsenal deu 18 chutes, passes longos, né? Chutão pra frente, aquilo que a gente chama de chutão, né? E a média do Arsenal na Champions League era de 5. Ele deu mais que 3 vezes o número de passes longos que ele tá acostumado a dar. O Arsenal é um time que lidava muito bem com a posse e não tinha tempo para fazer isso nesse jogo. O meio-campo do Paris é um meio-campo muito forte, muito físico, que dominou o meio-campo do Arsenal. A gente via que o time do Arsenal não tinha muitas opções, né? O que jogou o Vitinha, o que jogou o João Neves, o Fabian Ruiz, o meio-campo do Paris Saint-Germain dominou o meio-campo do Arsenal. O Odegaard, como eu falei, vem em uma má fase, é um jogador que tá brilhando pouco, né? O Rice teve essa situação dele ter que ser recuado, é, o, o Merino voltou para o meio-campo, né? E não conseguiu desempenhar, né? Surpreendentemente, ele que era meio-campo não conseguiu desempenhar, porque o meio-campo do Arsenal ficou abatido, né? O Davi Raya estava dando muito chutão e a estratégia do Arsenal era dar chutão para os pontas, né? O Martinelli
Foi bastante exigido. O Saka, ainda mais, o Saka foi o principal jogador do Arsenal, né, no jogo contra o Real Madrid na Espanha. O Saka foi muito exigido e o Arsenal estava recorrendo muito a esses talentos individuais, né? Não tinha a qualidade de sair jogando, sair tocando às vezes, de vez em quando, mais no segundo tempo. O Arsenal conseguia quebrar essas linhas de marcação e sair jogando com os meio-campos, mas acabou que não resultou em gol, né? Concluiu pouco a gol. O Donnarumma, na verdade, contra o Trossard, o Trossard fez deu chute com a perna canhota, né? Uma jogada do Arsenal lá, chutou cruzado, o Donnarumma defendeu. Então, pô, o time do PSG tá tudo dando tão certo que essas coisas, esses lances que são de mais perigo, acabam que o Donnarumma vai e pega, a bola vai pra fora, o jogador erra o último passe, sabe? Eu vejo esse time do Arsenal perdido, não perdido no sentido de não saber o que fazer, mas perdido em saber como fazer isso, sabe? Eles têm todas as ferramentas para fazer isso, mas eles não estão conseguindo desempenhar isso de uma forma coerente, sabe? O, o time do PSG, eu vejo que é um time tá mais preparado, com o resultado em mãos, né? Vai jogar em casa agora, vai jogar na França. Eu vejo. Eu não queria cravar isso agora. Eu disse no vídeo anterior que eu não conseguiria escolher, né, entre um time ou outro pra ver quem vai pra final, mas eu já tenho o meu palpite de que o Paris Saint-Germain é finalista. Vamos ver o que vai acontecer agora aí na quarta-feira que vem, né? Como é que vai ser? Pode acontecer muita coisa. O Dembélé saiu sentindo, né? Pode ser que ele nem jogue contra o Arsenal e é um desfalque importante. O Partey tá de volta, né? Então pode ser que seja um agravante melhor, um ponto positivo ali pro Arsenal, né? Mas por enquanto, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, na quinta-feira, eu não vejo o Arsenal tendo munição para ferir esse PSG e se classificar para a final. Vamos falar um pouco agora do jogo de ontem, né? No dia que eu tô gravando esse vídeo, na quarta-feira. Barcelona e Inter, primeiro jogo na Espanha. Cara, que jogo, né? Eu consegui acompanhar mais o jogo do Barcelona do que o jogo do PSG e do Arsenal, né? Eu tenho que dizer que foi um dos melhores jogos dessa temporada. O que o Barcelona tá fazendo, eu postei no meu Twitter ainda, que o Barcelona, pra mim, já é o campeão do povo, né? É aquele time que tem grande chance de ser campeão, mas se não for campeão, já vai ser o campeão do povo, sabe? Vai ser aquele time que vai ser lembrado. O que joga o Lamine Yamal? Tipo, eu tenho 17 anos. Eu não consigo me imaginar fazendo metade do que o Yamal fez contra a Inter de Milão. Ele teve um primeiro tempo muito bom. Muito bom não, teve um primeiro tempo extraordinário, um primeiro tempo fora do normal, um primeiro tempo histórico. E um segundo tempo talvez mais apagado pela questão física, eu imagino também. É um jogador que tá com o corpo em formação, né? Não tem o porte físico para aguentar 90 minutos. Mas o que ele jogou no primeiro tempo, a Inter, ela tem um estilo de jogo muito claro, né? Que é defender, se fechar e sair em disparado com os laterais. O Dumfries acabou fazendo 2 gols, só que um dos gols foi num escanteio, né? Uma jogada de bola parada. Os dois, na verdade, né? Os 2 gols foram em bola parada. A principal arma da Inter, que é sair jogando com os alas, né? Não foi tão utilizada, principalmente pelo lado esquerdo. Porque o Di Marco, né? O ala esquerdo da Inter, teve que ficar recuado, porque se ele sobe, o Yamal tá nas costas dele. Ele ia acabar desmarcando o Yamal. Quando a Inter viu que tava dando errado, que o Di Marco não tava dando conta, o Mkhitaryan teve que chegar pra fechar o Yamal e foi 2 jogadores em cima do Yamal. Ele já puxou 2 pra ele. É um jogador completamente desequilibrante. O lado direito do Barcelona era o caminho. Tanto que o Yamal. Vou falar da Inter primeiro, né? A Inter acha um gol bem, bem cedo, né? Não é que acha um gol, mas numa jogada que já tinha. Uma jogada ofensiva que a bola já tava saindo da área, o Dumfries recupera. Que partida que fez o Dumfries também, na verdade. Fez 2 gols e uma assistência. Essa assistência é mais que a cara da Inter, né? Perde a bola e já faz uma pressão. O Dumfries rouba, toca pro Thuram, que faz um gol absurdo de letra, né? Tem muita qualidade os centroavantes da Inter. E depois faz um 2-0 numa jogada de bola parada. O Barcelona nas cordas, né? Nesse momento, um 2-0 já contra. Se recupera, a Inter se fecha daquele jeito que a gente está acostumado, bota 10, 11, os 11 jogadores dentro da área, né, no terço final ali, ou terço inicial da sua defesa, e com isso
O Barcelona, que eu acredito fortemente que treinou durante a semana para fazer esse tipo de lance, né? Esse tipo de lance, não, esse tipo de situação. Já treinou, já está habituado com esse tipo de situação. Que é pegar os seus meio-campos, os seus zagueiros, avançar todos à frente ou na linha ali do meio-campo ali, e, e já está preparado para lidar com uma defesa que tá os 10 caras ali dentro da área. A gente viu o Pedri, né, e o Yamal fazendo tabelas entre si. O, o Dani Olmo talvez um pouco mais apagado, mas também ali participando. O Rafinha teve uma partida também um pouco mais apagada, porque o lado direito foi o caminho muito porque o Yamal estava chamando o jogo para si, né? Depois que a Inter faz o 2 a 0, o Yamal, poucos minutos depois, né, já pega a bola numa jogada individual, passa pelos jogadores, chapa ali com a perna esquerda e a bola bate na trave e entra, né? Já acende o jogo do Barcelona, que depois a Inter acaba, né, se perde a bola, né? Os lances se sucedem até que volta para aquela situação que estão os 9, 10 jogadores da Inter ali na área, na área de defesa, e os jogadores do Barcelona tocando bola, esperando achar um espaço, até que o Pedri alça essa bola na área, né? Cruza a bola lá pro Rafinha no segundo pau, e o Rafinha escolhe de cabeça bem inteligentemente pro Ferran fazer 2 a 2. O Pedri é um jogador absurdo, é um dos jogadores que eu mais gosto hoje. Acho que pode ser que seja o meu meio-campista favorito. Ele é muito inteligente, ele foi crucial para essa vitória do Barcelona. Para a temporada do Barcelona ele está sendo muito crucial, mas para esse jogo especificamente, porque ele era o cara que a bola chegava nele e ele dava o controle. Ele, como um orquestrador, né, ele tinha lá a sua. Eu esqueci o nome do instrumento lá. Mas ele pegava e mandava, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos atacar por aqui. Ele fez muito isso na temporada e nesse jogo ele alça a bola lá pro Rafinha e com certeza isso foi treinado, né? Essa jogada de. Porque a Inter já é. Não vou dizer que é comum, mas é já de se esperar que eles fossem se fechar ali na área com 9 jogadores, praticamente. Então, essa jogada de bola aérea é muito, muito esperta, né? Uma jogada que confunde. A bola vai lá no Rafinha e ele escora pra quem tá no meio chegando, que nesse caso foi Ferran, que é um jogador muito importante, inclusive pro Barcelona, tá suprindo muito bem a falta do Lewandowski. E o Ferran vai lá e faz o gol, né? Aí depois dá pra dizer que o jogo se equilibrou, a Inter um pouco mais nas cordas, talvez, mas não é um time que desiste também. Não dá pra tirar os méritos da Inter como se fosse um time que fez 2 a 0 e se fechou. Porque esse é o estilo de jogo deles, né? Que nem acredito que foi o Jorge Igor que falou, que tem várias maneiras de se ganhar um jogo, né? Tem várias maneiras de você ganhar uma partida e a partida da Inter é essa. Eles vão se fechar e sair nos contra-ataques. Até que depois, né, lá no segundo tempo já, a Inter acaba fazendo 3 a 2 numa jogada de escanteio, a bola vai na cabeça do Dumfries, que fez uma partida maravilhosa, né? Não só pelos gols, mas por toda a parte tática dele, né? Porque ele era como se fosse uma válvula de escape, né, pra Inter. Ele vai lá, faz o gol de cabeça, né? Eu acredito que o Chesney poderia ter ido melhor nesse lance, mas enfim, gol da Inter, 3 a 2. E nesse momento a gente vê o time que não desiste, né? Que é esse time do Barcelona. Pô, tava 2 a 0, eles empatam pra 2 a 2 e os caras vão lá e ainda faz 3 a 2. Na sua casa, né? Como é que você lida com isso? Já no segundo tempo, né? O Yamal perdeu a parte física, né? Eu acredito, porque o time da Inter é um time muito físico, né? Um time que é muito forte. É um time guerreiro, né? E o Yamal acaba por ter 17 anos ainda, por estar em desenvolvimento, né? É um jogador que vai cansar ali, bateu 60 minutos, bateu 70 minutos, ele já não vai aguentar correr tanto quanto ele corria no primeiro tempo. Então o Barcelona estava meio que nas cordas de novo. Até que também numa jogada de escanteio, eu não vou lembrar quem que cobrou agora, mas a bola é dada rasteira pro meio da área, o Yamal dá um corta-luz, também acredito que foi treinado isso, mas se foi coisa do momento ali, o Yamal tá de parabéns, mas pelo posicionamento ali dele e do Rafinha, eu acredito que foi treinado, né? O Yamal dá o corta-luz e o Rafinha bate com a perna canhota lá pra praticamente colocar no gol, né? Porque a bola bate no travessão e vai nas costas do Sommer, né? E daí é gol do Barcelona, que empata o confronto de novo, 3 a 3. E, pô, basicamente foi isso o desenrolar do final da partida, né? O jogo acaba 3 a 3. E o que eu tenho pra esse resultado? O jogo de volta agora é na Itália, é um jogo difícil. Não dá pra tirar a Inter como se fosse
o azarão do confronto, né? O Barcelona é o time de mágicos e a Inter é o time de trabalhadores, né? Como eu acho que foi o Arsenal e o PSG. A Inter é um time que tem as suas potências ofensivas, mas tem um ponto negativo agora, né? O Lautaro sentiu, foi substituído, e se ele não conseguir jogar no jogo de volta, tem um ponto muito negativo para a Inter aí. O Thuram, ele é muito bom centroavante, mas eu não acredito que ele vai dar conta de jogar com outra pessoa que não for o Lautaro ali com ele no jogo de volta inteiro, né? Então, se o Lautaro não se recuperar, eu acredito que pode ser um problema muito grande para a Inter, né? Vai ser. E o Barcelona pode contar ali com a volta do Condé, talvez. Eu não tenho a noção de quão grave foi o condicionamento ali do machucado que ele sofreu, né? Teve ali ele saiu substituído, né? Sentindo também. Eu não tenho como medir, né? Quanto foi, porque eu não peguei essa informação. Mas se ele voltar, é um ponto positivo também, tanto para ele quanto pro Yamal, né? Porque aquele lado direito do Barcelona vai funcionar melhor. O Yamal não vai precisar buscar sempre sozinho. Porque quem foi o substituto do Condé, não lembro se foi o Eric Garcia ou se foi o Pau Cubarsí, não são jogadores que são de subir muito, né? E daí o Yamal pegava a bola sozinho praticamente na lateral direita. Se o Condé voltar, já dá pra conseguir ali uma ajuda, né? Ele não precisa pegar e resolver tudo sozinho, porque não é sempre que isso vai acontecer. É um jogador extraordinário, né? Mas não é sempre que isso vai acontecer. Como que eu vejo esse jogo na Itália agora, né? O jogo de volta. Cara, eu vou dizer que eu vejo é um jogo que tá em aberto, pode cair pra qualquer um dos lados. Eu vejo que a Inter é um time mais consistente que o Barcelona. Apesar de ter levado 3 gols, é um time que não leva tantos gols a Inter, né? Comumente levou 3, ok, mas é um time que não leva muitos gols. É um time que faz gols, mas não leva tantos. Ao contrário do Barcelona, que é um time que leva gol, mas faz muito mais, né, do que leva. E por isso ganhou tantos jogos, por exemplo, aquele 5-4 contra o Benfica, né? É um time que pegou o Real Madrid e conseguiu empatar ali o confronto na Copa do Rei e ganhar nos pênaltis, que for. Pode ser um jogo que vai para os pênaltis, né? É Champions League, pode acontecer qualquer coisa. O que eu vejo é um Barcelona, é uma repetição, né, na verdade, do que foi esse jogo na Espanha. Com o fato de que eu acredito que a Inter vai sair talvez um pouco mais. Eles tentaram algumas saídas no segundo tempo, é, só que foram mais singelas, assim, sabe? Mais retraídas. Eu acredito que eles vão tentar sair mais pro jogo na Itália, até por estar em casa, né? Tem toda essa questão emocional. E tem tudo para ser um grande jogo também. Acho que é isso. Foi muito interessante assistir os dois jogos. Eu não consegui acompanhar os dois jogos completos, mas o que eu peguei foi tentando passar aqui pra vocês, que eu tô tentando passar aqui, né? É isso então. Muito obrigado pela sua atenção, que você ficou até o final aí. Segundo vídeo do canal, tô no embalo aí, ó. Vou tentar gravar todas segundas, né, após o Brasileirão e quintas-feiras, né? Tentar pegar esses dois vídeos por semana aí. Acho que segunda-feira já vai ter vídeo novo aí pra falar da Copa do Brasil e dos jogos aí do final de semana. Muito obrigado aí, se puder se inscrever, compartilhar com um amigo aí que gosta de futebol também, porque eu tô na caminhada aí para crescer de fato, né? Para aparecer e trazer o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão interessadas. É isso, deixa o like aí, se inscreve e compartilhe com alguém que você goste e que goste de futebol também. Obrigado.